Graça e paz, meus irmãos, é o pastor José do Brasil para Cristo, a Freguesia do Ó. Sejam bem-vindos, mais uma live OBPC no lar. Obrigado por me receber no seu lar. Eu quero ler um texto com você. O texto está aqui no livro de Gênesis, capítulo 25, verso 8. Eu gostaria de ler com vocês, capítulo 25, verso 8. É um texto que fala de Abraão. Capítulo 25, verso 8. Abraão viveu 175 anos e morreu em boa velhice. E depois de uma vida longa e feliz, deu o último suspiro e ao morrer reuniu-se aos seus antepassados. Amém? Na verdade eu li o 7 e o 8, tá? Então vou repetir. Abraão viveu 175 anos e morreu em boa velhice. Depois de uma vida longa e feliz, deu o último suspiro e ao morrer reuniu-se com seus antepassados. Talvez você fale, pastor, o texto que o senhor leu aí é um texto que fala aí do final da vida. Na verdade, eu queria fazer você pensar nesse contexto. Por quê? A pergunta é, como você espera morrer? Mas não é no sentido assim, eu quero dizer literal. Eu quero dizer assim, como que você pensa em viver até morrer? Essa seria a melhor colocação. O que eu quero dizer com isso é que a maior parte de nós, eu falo assim, no geral, tem dificuldade, ou é pessimista, ou é fatalista, ou é narcisista. Pessimista pensa que tudo não dá certo, pensa negativo demais. Fatalista é que só acontece coisas ruins. E quando é narcisista pensa que tudo gira em torno de si. Mas o que eu queria meditar aqui nesse texto, as escrituras dizem que Abraão morreu em boa velhice, depois de uma vida longa e feliz. Acredita-se os estudiosos que mais ou menos com 112 anos Sara morreu. Então, Abraão viveu aí dos 112 anos até os 175 anos. Vamos colocar aí uma base de uns 63 anos. Diz a Bíblia que ele terminou feliz, que ele terminou com teve uma vida longa e feliz. E deu o último suspiro com alegria, porque viveu bem. Então, a minha pergunta quais são os seus propósitos? O que você tem feito em relação à sua vida, ou com a sua vida? Nós, seres humanos, não gostamos muito de trabalhar com meta, essa é a realidade. Mas eu queria que você refletisse. Talvez você fale, pastor, ainda não estudei, eu queria estudar. Eu diria assim, nunca é tarde para começar, meu irmão. Tem gente que eu conheço, se não me fala a memória, Kratos, um político romano que estudou grego com 84 anos. Ele estudou. E você vai falar assim, mas 84 anos, olha, para ele foi uma grande conquista com 84 anos aprender grego. Eu estava refletindo sobre a vida de Abraham Lincoln. Dizem que ele tentou mais de 10 vezes entrar na política. Tem até algumas frases, eu vou ler uma frase que eu separei aqui. O campo da derrota não está povoado de fracasso, mas de homens que tombaram antes de vencer. Olha que interessante. O campo da derrota não está povoado de fracasso, mas de homens que tombaram antes de vencer. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, qual foi a característica principal de Abraham Lincoln, um dos presidentes dos Estados Unidos? Viveu mais ou menos no século XIX. É que ele nunca desistiu, meu irmão. Então eu queria propor aqui para você, nessa noite, como servo de Deus, se você tem o sonho de estudar teologia, estude teologia. Se você tem o sonho, eu falo de aprender inglês, aprenda inglês. Nunca é tarde. Agora, trazendo para o lado espiritual, você que serve a Deus, dá tempo de fazer muitas coisas dentro da obra de Deus. É lógico, o amanhã está na mão de Deus. Mas enquanto Deus te der vida, dá tempo de se dedicar, ler bons livros. Talvez você seja um profundo conhecedor das Escrituras. Essa semana eu estava lendo e meditando algumas pessoas que eram desconhecidas.
e nem por isso deixaram de ser importantes. Uma pergunta que eu fiz ontem, numa live que eu participei, quem foi que achou os pergaminhos do mar morto? Não se sabe, mas é um dos achados mais importantes da história. Uma pessoa talvez desconhecida. Imagine-se que você pode ser usado por Deus. Como é que eu faço isso, pastor? Se coloque na mão de Deus. Busca o Espírito Santo. Procura se encher da palavra de Deus. Dá tempo de você ser um instrumento de Deus, um instrumento para que o Senhor use. Eu sei que nós estamos vivendo um momento difícil da pandemia e a tendência nossa é dizermos, não há mais esperança, não há mais possibilidades. Irmão, enquanto Deus nos der vida, há possibilidades, há esperança. Essa situação vai passar. Talvez alguns vão enfrentar momentos mais difíceis. Mas eu queria aqui deixar para você, não desista em nome de Jesus. Amém? Não desista de ser mais santo. Não desista de vencer o pecado. Não desista de buscar a Deus como você nunca buscou antes. Então a minha proposta aqui como pastor nessa noite tenha um propósito. Peça a Deus discernimento. Seja útil no reino de Deus. Quando eu disse aqui que Abraão morreu com uma vida longa, feliz, é porque ele viveu em Deus. Passou as provações, teve que, vamos falar assim, quase perdeu o filho, porque ofereceu o filho em sacrifício, mas Deus lhe disse a Abraão, agora eu sei que tu temes a Deus, né? Disse o anjo ali para Abraão, eu sei que tu temes a Deus. Foi provado. Mas Abraão persistiu e ele é chamado pai da fé. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que a fé foi dada uma vez por todas aos santos e Jesus é o autor e consumador da fé. Em nome de Jesus, exerça a sua fé. Eu citei aqui um presidente dos Estados Unidos que lá do século XIX, que foi um homem insistente, persistente, trazendo isso para o nosso lado aqui, irmão. É possível, como cristão, como servo de Deus, nós perseverarmos. Os discípulos não perseveraram em oração para receber o Espírito Santo quando Jesus disse ficar em Jerusalém? Perseveraram. Eles sabiam o dia? Não. Mas Jesus disse, persevere em oração. E foram ouvidos. Daniel não perseverou também em oração 21 dias? E não foi ouvida a sua oração? Teve impedimento? Teve. Teve situações difíceis? Teve. Mas Deus respondeu a Daniel. Então, o que você tem feito com a sua vida? Até o dia da sua morte, até o dia da minha morte, qual é o propósito que nós temos? Pastor, não tem um propósito, então ore a Deus para que Deus te dê um propósito, meu irmão. Ore a Deus para que você seja útil na obra de Deus na igreja, para que você seja um servo. Como Jesus, olha, eu disse agorinha há pouco, falando com alguns irmãos, que Jesus em 3 anos produziu muito, meus irmãos, muito. Jesus revolucionou o mundo. Fala-se que mudou o calendário antes de Cristo, depois de Cristo. Isso ainda é uma coisa interessante, mas mais do que isso, Jesus mudou milhões de vidas. Jesus era um homem de oração. Jesus era um homem que buscava Deus. E era o próprio Deus, mas buscava a Deus. Buscava ser cheio do Espírito Santo, se consagrava. Como homem, fisicamente dizendo, viveu para Deus. Diz a Bíblia que ele ensinou que era para carregar a cruz. E ele carregou a cruz dele. Ele negou-se a si mesmo. Então, talvez você possa começar hoje com um propósito de vida negando-se a si mesmo, abrindo mão de pecados, orando a Deus, Senhor, me muda, me molda, se arrependendo, entregando, Senhor, me dá um propósito, um objetivo, que às vezes a gente fica, às vezes em alguns momentos, parece que não tem um destino. Não, meus irmãos. Nós somos chamados por Deus. Olha o que diz Paulo em Filipenses 3:14. Diz assim o apóstolo Paulo: prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Olha, um homem também que viveu antes perseguindo cristão, maltratando cristãos, sendo cúmplice da morte de Estevão,
depois da conversão, depois que Jesus se apresentou na estrada de Damasco, que ele caiu do cavalo, esse homem mudou da água para o vinho e ele dedicou o resto da sua vida para Deus. O que eu posso dizer como pastor? Dedique toda a sua vida para Deus. Dedique, de hoje em diante. Busque a Deus, firme-se na palavra de Deus, põe um propósito de ler as Escrituras, de ler todos os dias. Todos os dias. Há tantos aí aplicativos, outros que ajudam a gente a ler. A gente aqui na OBBC, nós temos um grupo que todos os dias, nosso querido irmão Guilherme manda lá, olha, o salmo é esse, o texto é esse. Isso ajuda, incentive outros a buscar Deus. Então, Paulo dizia aqui, eu prossigo para o alvo. Eu corro, ou seja, estou trabalhando. E qual que era o alvo de Paulo? Era Cristo Jesus. Era alcançar a ressurreição, diz o apóstolo Paulo em outro texto. Então, meus irmãos, qual é o objetivo principal da nossa vida? Adorar a Deus, glorificar a Deus, alcançar esse dia glorioso de termos aí o nosso corpo transformado, a ressurreição dos mortos. Nosso nome está escrito no livro da vida, disse o próprio Jesus. É isso que nos alegra. Mas não apenas tendo o lado, eu falo só o lado espiritual, mas sirva a Deus enquanto você tiver vida. Faça o possível, o impossível para ajudar pessoas, para levar o Evangelho. Que Deus possa te abençoar. Eu quero orar com você. O futuro está nas mãos de Deus, amém? Mas viva com um propósito. Se coloque diante de Deus. Deus vai lhe dar uma razão para você continuar servindo e abençoar outras pessoas, amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer por esse breve momento. Que o Espírito Santo fale no coração dos meus irmãos. É possível perseverar, é possível viver uma vida que agrada a Deus, é possível abandonar o pecado, é possível servir a Deus, servir o próximo, é possível ser útil para Deus. Senhor, que o meu irmão, que a minha irmã que hoje nos ouviu, receba de Deus a direção e um propósito, Senhor. A situação que vivemos hoje às vezes desanima, mas nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, o nosso querido e amado, nosso Senhor Jesus Cristo. E é Ele que nos dá, Senhor, o propósito e a razão de vivermos. Vivemos para a sua glória, vivemos para exaltá-lo. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor abençoe os nossos irmãos e que todos nós tenhamos convicção de que o Senhor cuida de nós e nos dá um propósito todos os dias para caminharmos até o dia de Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Curta o nosso canal, clica lá, se inscreve. Amém? Vamos chegar nos 1000 aí, em nome de Jesus no YouTube, tá bom? Deus te abençoe, fique na paz e o Senhor cuide de você e você tem um propósito para a glória de Deus. Amém. Deus te abençoe.